Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, entrando mais uma vez em análise de radiografias, agora nós vamos para uma outra etapa para avaliar exames em ortopedia. Então nós vamos separar esse vídeo aqui em duas partes. Nesse aqui você vai ver membros superiores e no próximo vídeo você vai ver sobre membros inferiores. Lembrando que toda a aula que é feita aqui no canal sobre análise de radiografias é interessante que você fique até o fim para ver as imagens que eu vou colocar aí no final. É justamente algumas imagens que nós colocamos para os nossos alunos do curso, para eles interpretarem algumas figuras e reconhecerem onde está talvez ali a patologia. Então se você é novo no canal, já sabe, né? Já se inscreve aí, deixa seu like e comenta, que isso é muito importante aqui para nós do canal. E não se esqueça, se quiser aprender anatomia de verdade, clica nesse primeiro link que eu deixei fixado para você entrar para o nosso grupo. Esse é o vídeo 1, o próximo é o vídeo 2, não perde, hein? Então, bom vídeo para você. A área a ser radiografada, ela pode ter várias imagens, várias maneiras de serem interpretadas. Então, você pode pegar, por exemplo, a região de ombro. Reparem que a legenda está aqui para vocês. Esse ombro ele foi feito em AP. AP significa que foi um ombro anterior. E o perfil é um ombro que foi feito lateralmente. Então, essa é a diferença básica aqui no momento. Então, aqui a gente já percebe a famosa articulação do ombro, basicamente constituída por outras duas articulações. A articulação do ombro em si é o cíngulo superior, composta por duas outras articulações. Então, aqui, por exemplo, é uma articulação que a gente chama de glenohumeral, e aquela que está ali em cima, a gente chama de articulação acromioclavicular. Então, o que dá para tirar de proveito dessa imagem? Pensar que, como eu sei que aquela articulação é chamada de acromioclavicular, aquela porção mais superior que eu tenho ali na escápula é o acrômio. E o tal do acrômio, não basicamente na radiografia, mas em peças cadavéricas ou em peças artificiais, costuma ser confundido com esse outro acidente ósseo que está aqui. Só que esse aqui, ele é um pouco mais anterior, ele fica justamente na escápula. Então esse aqui é o famoso processo coracoide. Nós não vamos precisar passar por todos os nomes, mas é interessante que você saiba os principais, tá bem? A região que você está vendo em uma perspectiva em AP, você consegue ver aqui também. Essa aqui é mais uma vez a articulação acromioclavicular. E a articulação glenohumeral que você viu, ela ficaria aqui nessa projeção no perfil. Reparem que em perfil, eles costumam chamar de ombro em Y, tá? Ou escápula em Y, tá bem? Agora eu vou tirar toda essa marcação para a gente ver uma outra faixa do desenho ósseo que eu quero te mostrar. Como aqui você pegou o processo coracoide, repare que o processo coracoide ele fica perto de uma linha da escápula, que a gente chama de margem. Só que como é margem, e margem é um direcionamento do osso, você vai ver que tem outra margem por aqui. E essa outra margem que eu estou mostrando para você, ela acaba confundindo muito os alunos que estão começando no raio-x. Eles acham que a linha que está passando por ali significa talvez uma fratura em costelas. Então a gente tem que ficar atento. Para cá existe uma outra margem em escápula. Isso não para esse momento que é a ortopedia, mas quando você estuda tórax, por exemplo, essa margem confunde muito os alunos. E aqui lateralmente tem outra margem. Bom, acabei te dando uma dica que eu disse assim, aqui lateralmente tem outra margem. Por que é lateralmente? Porque é onde está o braço da pessoa. O braço da pessoa sempre fica para a lateral do corpo. Então, essa margem que eu estou te mostrando, ela realmente é a margem lateral. Contrário a uma margem lateral, tem que ser uma margem medial. E aquela que ficou lá para cima, por ter ficado para cima, é a margem superior. Aquela região que você chamou de articulação glenohumeral, quer dizer, ela tem a famosa cavidade glenoide, ou cavidade glenoidal. Cavidade glenoide, ou glenoidal, tanto faz, tá? Costuma-se dar nome para as partes da escápula. Aqui vai ficar um pouco confuso eu te mostrar tudo isso, mas todas as partes que eu quero te mostrar por aqui, elas estariam aqui, ó.
Então aqui, por exemplo, seria uma fossa infraespinal. E esse espaço que sobrou aqui para cima seria a fossa supraespinal. E essa que ficou para dentro aqui, teoricamente, mais interna, a gente chama de fossa subescapular. Se você chamou elas de fossa supra ou infraespinal, quer dizer que essa projeção óssea que você está vendo aqui representa a espinha da escápula. E a tal da espinha da escápula que você viu lá no perfil está aqui, no AP. Vou apagar novamente. Agora, vindo para o húmero, você vai ver que essa parte mais cilíndrica que está aqui é a cabeça do húmero. A parte mais estranguladinha que ficou aqui para baixo, a gente pode chamar de colo anatômico. E aí tem uma divisão. Você vai reparar que tem duas partes ósseas importantes. Tem uma para cá e tem outra para cá. Esse aqui, mais lateral, é o tubérculo maior. E esse que ficou aqui mais medial é o tubérculo menor. Se você enxergou os tubérculos, você vai ver que lá no meio tem o chamado sulco intertubercular. Lembrando que tudo que você marcou aqui pertence ao húmero. Então é a cabeça do húmero, colo anatômico do húmero. E os tubérculos maior e menor você não precisa nem tanto marcar assim, pertencendo ao húmero. Mas agora que você reparou onde estão os tubérculos, numa área projetada abaixo dos tubérculos, essa área é meio que imaginária, tá? Ela não existe de fato, mas ela é marcada porque é comum ter acidente ali, fratura. Então aqui é chamado de colo cirúrgico. Então quer dizer que a separação entre os chamados colos se dá pelos tubérculos. Acima dos tubérculos é o colo anatômico, abaixo é o colo cirúrgico. Ok? Colo cirúrgico, nessa perspectiva em perfil, estaria por aqui, ó. Essa é a projeção do que seria o colo cirúrgico. Se eu fosse tratar de anatomia do húmero, eu poderia fazer assim, ó. Parte proximal ou terço proximal do húmero. No meio, eu teria o corpo do húmero. E lá para baixo, onde a gente está vendo, vocês podem chamar isso aqui de terço distal ou parte distal do húmero. Faz sentido? Pior que faz sentido para você marcar daqui a pouco se a gente apresentar alguma fratura ou luxação nessas áreas, tá? Quando eu for olhar para a região do cotovelo, eu tenho que separar muito bem quem é húmero. Aqui é a região do húmero. E eu separo novamente. Presto atenção em quem é rádio. O rádio não é unido ao húmero. O rádio é solto. E aí eu costumo brincar com os alunos dizendo para eles que a una une. A una sim é presa ao húmero. A una é essa que você está vendo aqui, ó. A una une. Quando for lá para baixo, pensem o seguinte, o mais largo dos ossos que eu vejo aqui é o rádio. E o mais fino que eu vejo aqui é a una. O mais largo é o rádio, o mais fino é a una. Essa pontinha que está aqui do rádio é o tal do processo estiloide do rádio. E aquela pontinha minúscula que quase não dá para ver aí no slide, ó, mas é uma pontinha de nada que ficou ali. Esse é o processo estiloide da una. Pior que tem que marcar esses nomezinhos, viu? Não tem para onde correr muito, não. Agora, chegamos aqui embaixo, você vai lembrar o seguinte, na direção do rádio tem uma bolinha, essa bolinha na direção do rádio é chamada de capítulo, e a projeção que fica para a direção da una é chamada de tróclea. Reparem que a una está aqui, o rádio ficou para cá. Rádio tem a sua cabeça, o rádio tem o seu colo, e o rádio tem a sua tuberosidade. A una, ela teria aqui, nessa parte mais posteriorzinha, o tal do olecrano, e aqui para baixo o processo coronoide. O tal do processo coronoide que você está vendo ali, ele está aqui, ó.
O olecrano que você viu lá em cima, ele tá aqui, ó. A gente até brinca em aula que ele parece uma chave, né? Uma chave inglesa. A cabeça do rádio ficou aqui. Tem uma outra projeçãozinha ali em cima chamada de fóvea, não é tão falada. Mas a cabeça do rádio ficou aqui. O colo ficou aqui. E a tuberosidade ficou aqui. Tuberosidade do rádio. Passou dessa região, dali para baixo, o corpo. Agora, só recapitulando, voltando um pouquinho aqui. Tanto o capítulo quanto o olecrano, eles são considerados côndilos. Côndilos é uma área articular, tá? Então quer dizer que essa projeção óssea que ficou em cima do que seria côndilo, isso aqui então é chamado de epicôndilo. Agora, se você marca o epicôndilo do paciente de ambos os lados, você tem que encontrar quem é o epicôndilo medial e quem é o epicôndilo lateral. Basicamente, se você esquecer, é só colocar a palma da mão para frente e colocar a mão para baixo, você vai lembrar quem está para o meio e quem está para o lado. A una está mais para o meio, então na direção da una tem que ser epicôndilo medial. O rádio fica mais para o lado, tem que ser o epicôndilo lateral. Tá? Descemos um pouquinho, chegamos em mão. Essa radiografia é uma mão feita em PA. E o que você tem que fazer na mão? Você tem que marcar a região de antebraço para separar e começar a achar quem é punho. Punho, também conhecido como região do carpo. Tem gente que chama região do carpo. Depois, por consequência, nós vamos ter os metacarpos e as tais falanges. Falanges nós vamos fazer o seguinte. Essas que eu vou deixar em laranja são as chamadas falanges proximais. Essas que eu vou deixar em vermelho a gente vai chamar de falange média. E reparem que para a falange média nós não marcamos o primeiro dedo. Então agora nós vamos marcar as falanges distais em azul. Falange distal em azul. Quando eu digo que o paciente ele tem uma patologia que pegou o dedo por inteiro, quando eu falo que o paciente tem uma patologia que pegou o dedo por inteiro, eu vou dizer que isso tem junção. Pega as 3 falanges, por exemplo. O metacarpo ou os metacarpos é a famosa palma da mão. Quando eu falo que o paciente tem um problema no dedo, teoricamente o dedo engloba as 3 falanges. Por que você falou então para tomar cuidado com a falange média? A falange média ela pode complicar a sua conta. Então quando você fala de falange proximal, primeiro dedo, que é o polegar, é a primeira falange proximal. Essa é a primeira. Segunda falange proximal, terceira, quarta e quinta. Dedo mínimo é o quinto. Então, quinta falange proximal. Quando você fala das distais, mesma coisa. O primeiro dedo ele tem a primeira falange distal. Segundo dedo, terceira falange, quarta falange e quinta falange. Agora, quando você fala de falange média, tem que tomar cuidado, porque a primeira falange média pertence ao segundo dedo. A segunda falange média pertence ao terceiro dedo. A terceira pertence ao quarto dedo. E a quarta falange média pertence ao quinto. Isso que pode complicar, então, no seu rascunho. Tá? O que a gente costuma dizer, então, no dia a dia para não complicar? Por exemplo, se a gente pega só essa falange distal aqui, ó. O que a gente costuma dizer? Que você está enxergando a falange distal do quinto dedo. É bem melhor para você não confundir com números. Se você fala que você tem a quinta falange distal, até que dá certo. Mas vamos pensar na falange média. Você não teria a quinta falange média, você teria a quarta falange média. Mas talvez compense você dizer que aqui você está enxergando a falange média do quinto dedo. É bem melhor do que confundir e passar o caso para frente sem ter certeza. Tá? É bem melhor. Vamos lá, vamos dar sequência. Depois que você marcou todos os ossos aí, você tem que lembrar que tem um certo trabalho para você ainda. Você ainda tem que lembrar de todas as articulações, tá? Por exemplo, essa articulação que nós pegamos aqui, ela está entre metacarpo e falange.
Tem gente que chama de metacarpofalangiana, tem gente que chama de metacarpofalângica. Não tem problema, desde que você não erre a articulação. Articulação metacarpofalangiana ou falângica do segundo dedo. Pense, por exemplo, se a gente pega aqui, ó, articulação metacarpofalangiana do primeiro dedo. Se a gente pega aqui a articulação metacarpofalangiana do quinto dedo. Se a gente pega aqui onde eu já deixei marcado articulação, só que agora entre falanges, articulação interfalangeana. Só que repare que tem uma outra articulação entre falanges também nesse mesmo dedo. Por isso que aqui é chamada de articulação interfalangiana proximal do terceiro dedo. Tem que completar todos? Pior que tem. Não tem pra onde correr não, tá? Essa que a gente já tinha marcado aqui, que eu deixei de canto, seria uma articulação interfalangiana distal do terceiro dedo. Tem muito para onde correr não, ok? Enfim, você chegou no carpo, os famosos ossos do carpo. Lembre-se sempre, a melhor forma de você marcar ossos do carpo é vindo na direção do rádio. Lembra que aqui você tem o tal do escafoide. Segue a sequência, depois de escafoide você tem o semilunar. Piramidal é o maior e o pisiforme é o menor. Volta para o mesmo lado de onde você tinha começado a marcação, você vai marcar quem é o trapézio. Depois você vai encontrar o trapezoide. Aqui no meio você vai ter o tal do capitato. Por fim você vai ter o amato. Qual é a dica que você usa para marcar os ossos? Lembre-se sempre da posição de cada um deles. Trapézio, quando termina o primeiro dedo. Trapezoide, quando termina o segundo. Capitato é o terceiro dedo. Amato fica para quarto e quinto dedos. Leandro, eu sei olhar isso. É fácil saber esses ossos. É fácil. Confesso para você que é fácil também. Mas vai que você pega de uma criança. Nem todos os ossos do carpo ainda estão formados. Lembre-se sempre, escafoide perto do osso rádio, semilunar, piramidal é o grande, pisiforme é o pequeno. Volta para o mesmo lado, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Trapézio termina o primeiro dedo, trapezoide é onde termina o segundo, capitato é o terceiro, amato fica para quarto e quinto dedos. Se eu olhar para a criança, eu vou lembrar que aqui é o terceiro dedo, então provavelmente eu estou vendo aqui o capitato. Estou vendo o quarto e quinto dedos, então eu sei que aqui eu estou enxergando o amato. Quando você tem mão ou punho de criança, sem ficar atento com essas partes. Por que é interessante que você saiba o que você está fazendo? Porque isso aqui não é fratura, isso aqui é uma epífise. E aí, nossa, a conta vai longe agora. Você tem epífise proximal e se você reparar, você também tem epífise distal. Para todos os ossinhos ali tem epífise, repara. Ora começando a se formar, ora ainda não formado. Mas que tem, tem. Interessante que você saiba diferenciar o que é uma epífise de uma fratura, tá? Então nessa região de rádio, eu sei que o rádio ele é bem formadinho. Só que o rádio também tem uma epífise. Se eu estou na região do punho, isso aqui é uma epífise distal do rádio. O osso rádio ele é muito utilizado para a veidade óssea. Se você reparar, se a gente volta aqui para essa figura da esquerda, dá uma olhada que aqui tem uma linha que te mostra a tal da linha do crescimento, tá? Isso aqui vocês podem chamar de linha do crescimento ou placa epifisária. Tudo bem? Vocês topam um desafio, jogo rápido? Vocês vão falar para mim onde é que está a fratura ou luxação aí, pode ser? Bora! Let's go! Primeira para vocês. Fala aí se é fratura ou se é luxação e fala onde é. Primeiro, é fratura ou luxação? Quebrou o osso ou só distanciou? Luxação, perfeito.
Qual a região? Geralmente, a luxação te dá uma dica que ela tem que acontecer onde tem articulação, correto? Porque está no encontro entre ossos. Você pode colocar que isso aqui é uma luxação do cotovelo. Qual é o lado? Nós não temos marcado, então por isso a gente não vai arriscar, tá? É interessante que você saiba do caso, para você saber qual é o lado, para aí sim você definir. Mas por enquanto, luxação do cotovelo, perfeito. Vamos pro 2? Diz aí. Fratura, perfeito. Onde está essa fratura? Onde que está essa fratura? Fratura da falange proximal do quarto dedo, perfeito. Olha que interessante, essa fratura ela pegou boa parte do osso, ok? Quando a fratura é específica, vai que ela esteja só na ponta, no meio ou aqui embaixo. E aí vem outra classificação, né? Você tem que dizer se ela pegou só a cabeça, se ela pegou o corpo ou se ela pegou a base do osso. Como assim o osso? Pode ser um metacarpo, pode ser uma falange, e se for a falange, colocar qual é a falange. Ok? Terceiro caso. Vamos dizer que o parafuso aí é o que te chama atenção? O paciente tem placa ou parafuso ou já passou por cirurgia? A pergunta é: onde? Cabeça do rádio. Perfeito. O padrão no Brasil é te entregar as imagens invertidas como se o paciente estivesse de frente para você. Se para cá é o rádio, aqui é a porção lateral do paciente. Aqui seria a porção medial do paciente. Concluindo a história, que cotovelo é esse? Essa fratura é cabeça do rádio do lado direito. Perfeito. Eu sei que vocês não gostam disso, que às vezes até o aluno me xinga, fala: meu Deus, Leandro, sério que é invertido? Pior que é invertido. Então é o paciente te mostrando a região do cotovelo ali ou fossa cubital. Pior que isso é invertido mesmo, hein? Se dá para arriscar, arrisca. Se não der, não marca o lado. E agora? Fratura, luxação e onde é? Fratura no terço ou região distal ou porção do úmero. Caso 5. O paciente tem parafuso ou tem placa? A pergunta é: onde? Escafoide. Típica história do paciente que cai com a mão espalmada, tá? Como o osso rádio tem contato direto com o osso escafoide, ele acaba comprimindo o osso escafoide, por isso que ele acaba fraturando. E esse aí agora? Isso, luxação. Não é na base. Se você diz luxação, a dica é: se é luxação, vem na articulação. Você vai ter que dar o nome da articulação, então. Interfalangiana proximal do quinto dedo. Sempre fica de olho, levantar suspeita, caso você acha ou desconfie que tem fratura, tá? Anota tudo que você vê ali, indica para o colega médico para ele investigar mais. Tudo bem? Não temos certeza, mas chama muita atenção ali, né? É bem provável que tenha uma fraturinha ali, sim. Tudo bem? Ali seria na cabeça do primeiro meta. E aí? Fratura ou luxação? Luxação. Onde? Se é luxação, a dica é a articulação. Pode ser chamado de luxação do ombro? Pode. O problema do ombro é que ele tem duas articulações. Então essa luxação está onde? Glenohumeral. Luxação da articulação glenohumeral. Perfeito. Caso 8. Fratura de clavícula. Qual região da clavícula? Se é o meio do osso? Corpo. Perfeito.
Caso 9. É só isso aí que chegou pra você, viu? Chegou nada a mais não. É só essa imagem aí que chegou pra você. Detalhe. Aqui a gente está fazendo um aprendizado para você forçar o olho, mas em ortopedia, sempre perguntar a idade do paciente. O grande detalhe é, sempre pergunte a idade do paciente. Eu não te revelei a idade, mas você vai acabar percebendo que o paciente ele apresenta muitas linhas do crescimento. Então nem tudo que está aparecendo por aqui é fratura. Nem tudo que aparece por aqui é fratura. Só que um lugar que vai te chamar muito a atenção, que não é típico de ter linha de crescimento, é que houve uma separação aqui das partes ósseas, tá vendo? Ó, uma parte óssea ficou e a outra parte óssea ficou aqui. Então quer dizer que a gente está enxergando uma fratura de olecrano. Quando é de criança é mais confuso, tá? Dá um certo trabalho por conta das linhas do crescimento. Ok? Essa fratura que eu te mostrei ali embaixo, ela tá aqui, ó. Essa imagem estava na aula. Eu não sei se você percebeu quando a gente estava marcando lá, mas essa imagem tem fratura. Pode ter uma leve luxação, ok. Uma leve luxação a gente classifica como subluxação. Pode ser? Pode ser. Ficar sempre atento. Que pode, pode. Mas tem um lugar que realmente está fraturado. Como é que a gente vê fratura em raio-x? Sempre siga o desenho da cortical óssea. Se essa cortical tem uma descontinuidade, e eu costumo falar para os alunos é o seguinte: se você perceber que tem um degrau, se tiver uma descontinuidade ou um degrau, tem fratura. Você tinha visto aqui, ó? Onde que está essa fratura? Fratura no corpo do quinto metacarpo.